Hello, galera! Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a tradução de uma música daquele cantor lindo, maravilhoso, aquele fofucho do Ed Sheeran. E a música que nós vamos analisar, vamos explicar hoje é a música Bad Habits, ok? Então fiquem aí e peguem as dicas. Bom, gente, essa música é bem legal porque ela tem vários tempos verbais e nós vamos analisar ela. Nós não vamos só traduzir, nós vamos pegar algumas dicas também de gramática e também de vocabulário, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa e a música começa assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, oh, oh. Every time you come around, every time. Toda vez, toda hora, né? Toda vez. Esse time é de vez. Aliás, uma vez é once, duas vezes twice, 3 times, 4 times, 5 times. Então, do 3 em diante, a gente utiliza time para falar vez, tá? Então, toda vez que você come around, come tá no presente, é do verbo vir. Come around, tipo, você chega, né? Ou tá por aqui, né, por volta. Então, toda vez que você aparece, you know, você sabe, tá no presente, know, do verbo saber, você sabe, I can't say no, eu não posso dizer não. Toda vez que você aparece, eu não posso, você sabe, eu não posso dizer não. Every time the sun goes down, toda vez que o sol abaixa, ou toda vez que o sol se põe. Goes é do verbo ir, do verbo go, né? Tem esse ES porque está no presente simples e a gente está falando do sol. O sol é como se fosse um objeto, algo, né? Então, a gente é como se fosse it. Então, para he, she e it, acrescentamos o S. Aqui a gente acrescenta o ES porque é um verbo que termina com O. Todo verbo que termina com O X, SS, CH, SH. Em vez de acrescentar o S, acrescentamos ES. Então, em vez de falar the sun go, a gente diz the sun goes, tá? Goes down, down. Ou seja, traduzindo, seria o sol se põe. Toda vez que o sol se põe, I let you take control. Então, I let, eu deixo você ter o controle, tipo, assumir o controle, né? Take, do verbo pegar, né? Mas só que nesse caso, take control, tipo, assumir o controle, certo? Porque a tradução, gente, não é feita ao pé da letra, né? Então, é complicado quando você pega o Google Tradutor e faz a tradução ao pé da letra. Então, a gente coloca de acordo com o contexto do Brasil, com o contexto de como nós utilizamos a língua. I can feel the paradise. I can feel de novo, verbo no presente. Eu sinto o paraíso. Before my world implodes. Antes que meu mundo imploda. Então, também no presente, implodes. Lembra da regra do S? Então, aqui o world é como se fosse it, ele. Ele quem? O mundo. Então, para he, she e it, utilizamos o S. Presente, tá? Tá no presente. And tonight I had something wonderful. Então, e hoje à noite, ou esta noite, I had é do verbo have, do verbo ter. Had está no passado, é um verbo irregular, ou seja, ele não tem regra. A gente tem que saber de cabeça que have, o verbo ter, no passado é had. Então, eu tive algo maravilhoso, wonderful. Esta noite eu tive algo maravilhoso. My bad habits, meus hábitos. Olha só, habits é um cognato. Bad habits, hábitos ruins, bad. Lead to late nights, lead é tipo levar, né? Então, te guia para algum lugar. Então, nesse caso, os hábitos ruins levam. Tá no presente, tá vendo? Por isso que não tem nenhuma alteração no verbo. E não tem porque o sujeito é eu. Então, para
Eu não acrescento S, só acrescento S, he, she, it. Então, meus hábitos ruins me levam to late nights. Late é tipo de tarde, de atrasado. Late nights, ou seja, noites tardes, seria o quê? Madrugadas, né? Então, my bad habits lead to late nights. Me guiam ou me levam para as madrugadas. Ending alone, ou seja, end é do verbo terminar. Terminando alone, sozinho. Sozinho porque é um homem que tá cantando, né? Se fosse, no caso, eu cantando, seria acabando sozinha. E aí, a gente vem nessa parte aqui, ó. Conversations with a stranger. Olha só, gente, tanto de cognato, tantas palavras parecidas com português. Conversations, conversações, with a stranger, com um estranho. I barely know. Eu mal conheço, né? Conversas com um estranho que eu mal conheço. Olha aí, também no presente. Know é do verbo saber, tá? Então, eu mal sei, eu mal conheço. Continuando, swearing this will be. Juro que este será, will be. Tudo que tem o will está no futuro. Be é o verbo ser ou estar. Nesse caso, will be será. Então, juro que este será the last é o último. Será o último. But it probably won't. Mas provavelmente, olha como parece com português. Provavelmente, probably won't. Won't é abreviação de will com not. Ou seja, essa partícula will é o verbo auxiliar do futuro. Com not fica não será. Não será o quê, gente? A conversa, né? Não será a última vez que ele vai conversar com um estranho, tá? Agora vem, nessa próxima estrofe, um verbo que também está no passado e é um verbo irregular. Por quê? Os verbos regulares no passado, nós acrescentamos o ed. Sempre que a gente coloca o ed no verbo, ele fica no passado, tá? Por exemplo, o verbo work, trabalhar. Worked, trabalhou. E vários outros verbos que você coloca o ed fica no passado. Porém, tem os verbos irregulares. Os verbos irregulares, não adianta você colocar o ed, você tem que saber de cabeça. Por exemplo, nessa estrofe aqui, olha, tá dizendo I got. Got é do verbo get, obter, entre vários outros significados. O principal é esse, obter. Então, I got, eu obtive, ou eu tive, né? I got nothing. No é negação, thing é coisa. Quando você fala nothing, é nada. Perder. Left é do verbo leave, deixar. Aqui, left, deixou. Não tenho nada a perder, tá? A gente não vai traduzir ao pé da letra. Se fosse traduzir ao pé da letra, olha como ficaria totalmente sem sentido, gente. I got, eu tinha, nothing, nada, deixei para perder. Ao pé da letra não faz sentido. Então, vamos colocar isso fazendo sentido pra gente? Eu não tenho nada a perder. Or use, ou use, parece com o quê? Usar, tá no presente, tá? Or do, ou fazer, também no presente, né? My bad habits lead to wide eyes. Meus hábitos ruins me levam, a gente já viu essa parte, né? Vai repetir bastante. To wide eyes. Eyes são olhos. Wide, bem abertos. Então, me levam a ter os olhos bem abertos. Stare into space. Stare é do verbo encarar. Então, ou olhar nesse caso, mas só que é um olhar bem fixo, tá? Tipo quando você encara uma pessoa, você stare at someone, ok? É como se ele tivesse bem, com os olhos bem fixos no espaço, ok? Vocês já aconteceram isso com vocês? De se perder olhando as estrelas, imaginando coisas românticas, né? And I know. E eu sei, tá no presente, o verbo know, dos verbos saber, conhecer. I will lose. Olha só que I está abreviado com o verbo auxiliar will. O will significa o quê? Falei anteriormente, futuro. Will lose
perderá, tá? Então, eu sei que eu perderei controle, parece com português, of the things. Eu falei pra vocês que things é coisas, das coisas, that I say, das coisas que eu digo. I say, eu digo. You say, você diz. Ele diz, he says. She says, it says, we say, tá? Só colocamos o S para he, she, it. Continuando. Yeah, I was looking. Sim, eu estava, ó, o verbo no passado, que é passado continuous, porque continua. Looking. Aqui na letra da música, eles não colocaram G. Mas no passado contínuo ou presente contínuo, nós temos a letra G no final do verbo, que corresponde ao NDO no português. Então, I was looking, eu estava procurando for a way out, uma saída, por uma saída, tá? Way é caminho, out, fora, ou seja, nós colocando para o nosso português seria uma saída, né? Um caminho fora. Um caminho fora é o quê? Uma saída, né, gente? Nós vamos traduzir de acordo com o contexto. Now, agora, now, I can't escape. Eu não posso o quê, gente? Escapar. I can't escape. Aqui embaixo, nothing. De novo, nada, né? Happens. Nada acontece after two. Nada acontece depois das duas. It's true. É verdade, é verdade. My bad habits lead to you. Meus hábitos ruins ou meus maus hábitos levam a você. Oh, my bad habits lead to you. Eu não sei cantar, gente, sou péssima. Mas every pure intention, toda intenção pura, ends when the good times start. Every, novamente, que é tudo ou todas, né? Depende do que tá falando na frente. Aqui no caso tá falando por intention. Por parece com português intention também. Toda intenção pura, ends, termina, tá no presente. Por que ends tá com S? Porque intenção é como se fosse it, ela. Ela quem? A intenção. Então, a gente coloca o S, tá? Então, toda intenção pura termina o N quando the good times, quando os bons tempos start, tá? E por que start, que tá no presente, não tá com S? Porque aqui tá falando bons tempos. Não é ele, não é ela. São eles. Quando está no plural, não colocamos o S, ok? Ai, teacher, mas isso daí é meio confuso, né? Tipo, no português a gente coloca o S e no inglês não. Sim, gente, mas estamos falando de verbos aqui, tá? Não é substantivo, tá? Sapato, sapatos. Não, nós estamos conjugando o verbo. E o verbo no inglês, no presente, quando são eles ou elas, a gente não coloca o S. A gente só coloca o S no presente quando é he, she e it. Se você quer saber mais sobre isso, clica aí no presente simples, na explicação que eu dou, tá bom? Bom, continuando, falling over. Falling over, caindo, everything. Tudo. Every é tudo, né? Think são coisas. Então, everything, tudo. Caindo, tudo. To reach the first, caindo tudo para alcançar the first times spark. As primeiras, as faíscas, né? Spark é faísca da primeira vez, tá? First time, primeira vez. Lembra que eu falei que time é vez? Aqui é first time. First significa primeira, time, vez. É diferente de falar uma vez. Uma vez é once. Primeira vez, first time. Sacou a diferença, gente? Spark, faísca. Então, first times spark. Spark é de quem? Da primeira vez, tá? Por isso que tem um apóstrofe S aí. Agora, esse apóstrofe S já é indicando posse, tá? A primeira vez é de quem? De spark. Spark, da faísca.
It started. Olha o ED, gente, no verbo start. Se tem um ED, essa palavrinha está no passado, esse verbo. It started, começou. Under neon lights. Começou sobre as luzes de neon. And then, então, it all got dark. E tudo ficou escuro, ou tudo escureceu. Porque got, lembra, gente? É do verbo get, obter, ter. Então, aqui got, nesse caso, nós vamos traduzir como ficou, né? Não tinha, né? Ficou, se tornou escuro, dark. All significa tudo. All got dark. Tudo escureceu ou tudo ficou escuro. Embaixo, I only, eu somente know, a gente já viu que o verbo know é o verbo saber, conhecer. Eu só sei, ou eu somente sei, how to go, como ir too far, como ir bem longe, tá? Essa parte a gente já traduziu. My dad has late nights. Meus hábitos levam madrugadas. Enfim, então, ele andando sozinho. Eu esteja friend, I got nothing left to lose, meus sozinhos. My dad has leads white eyes, very sweet sozinhos. And I will from sozinhos. Yet I was looking for a way out. Now I can say nothing has extra to. Aí, gente, vem aquela parte, né? My bad has leads to you. My bad. Bom, gente, aí depois dessa parte, né, de novo, que teve essa já é a segunda vez que faz essa parte do aí vem assim, we took the long way round. We took é do verbo take. Então, outro verbo irregular que está no passado, tá? A gente não acrescenta o AD, a gente tem que saber de cabeça que take é took. Então, nós pegamos the long way, o caminho mais longo. Round é tipo, né, também tem a ver com caminho. Então, nós pegamos o caminho mais longo. The long way round. And burned. Olha só o verbo com ED. Isso quer dizer que está no passado. E queimamos, and burned. E queimamos, till. Till até. The fun ran out. Ran é também um verbo irregular e está no passado. É do verbo run. Run de correr, tá? Aqui, rain out vai ser traduzido como acabar. É um phrasal verb. É um verbo que com uma preposição tem outro sentido. Então, run com out fica acabar. E acabou, rain out, ok? Acabou, now, agora. And burn till the fun rain out now. E queimamos até a diversão acabar, agora. Aí vem de novo, meus hábitos ruins me levam a madrugadas, acabando sozinho, conversações, dananã. Aí vem I got nothing left to. Deu pra gente pegar um pouquinho do que é o presente, o passado e o futuro, né, numa música, verbos regulares e irregulares. E espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo e pede pra galera aí geral poder também dar o like. Beijos e até a próxima. Bye, bye!